Boas Novas deseja a você um excelente final de domingo e uma ótima semana na presença de nosso Deus. Está no ar mais um IPBN News. O distanciamento social não nos impede de estudar a Bíblia juntos e em comunhão. Participe conosco em uma de nossas salas virtuais de Escola Bíblica Dominical. Elas acontecem aos domingos. Às 8 horas da manhã, temos uma aula expositiva pelo YouTube com o pastor Alexander Maia e às 9 horas com as turmas do pastor Alexander Maia e do diácono José Elias. Aos sábados, às 15 horas, salas de estudos para os juniores de 9 a 12 anos com o irmão Jean Bezerra. E às 17 horas, a classe de juventude com o pastor Josias. Nesse sábado, dia 22 de agosto, vai acontecer o encontro online dos embaixadores do Rei. O encontro será realizado pela plataforma Google Meet. Pais e embaixadores, atenção ao dia e horário. O irmão Enéas Xavier estará online aguardando pelos meninos a partir das 16 horas. Enquanto o templo ainda está fechado, a igreja não para. Nossos cultos de adoração e celebração continuam acontecendo, mas pela internet. O nosso culto de oração acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos pelo Facebook, e nosso culto de adoração é transmitido todos os domingos a partir das 18 horas. Mamães e papais, os seus filhos também têm um culto pensado e preparado para a linguagem deles. Os cultos do IPBN Kids também acontecem aos domingos, a partir das 19 horas, pelo Google Meet. Nossas salas de oração estão funcionando durante a semana. Essa é uma oportunidade de nos reunirmos virtualmente e matar um pouquinho da saudade, além de compartilhar testemunhos, pedidos e orarmos uns pelos outros. As salas são: segunda-feira, às 20 horas, com o pastor Carlos. Terça-feira, às 19 horas, Sala dos Adolescentes com o irmão Márcio Moreira. Aos sábados, às 7 horas, com o irmão Vanderlei Claro. A pandemia não nos parou. Pelo contrário, ajudar o próximo tem movimentado nossa equipe de responsabilidade social. A procura por ajuda aumentou nesses tempos de crise devido ao coronavírus. Por isso, a campanha Unidos no Amor ao Próximo está montando cestas básicas e para isso precisa da sua ajuda. Você pode doar alimentos não perecíveis e produtos de limpeza que serão revertidos às famílias que estão sendo assistidas. Nos ajude você também. Estamos recebendo doações de segunda a sexta, das 14 às 18 horas em nossa igreja. Para ver estes e outros avisos, acesse ibbn.com.br ou nossas mídias sociais. Boa noite, irmãos! Como é bom ter você aqui conosco, conectado, para juntos louvarmos ao nosso Deus. Convido você agora a elevar os seus pensamentos a Deus em oração. Pai, nós te agradecemos por esse momento aqui juntos como igreja. Mesmo que não no mesmo lugar físico, mas em espírito nós estamos juntos. Eu peço que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo todo esse culto, que o Teu Espírito Santo esteja preparando os nossos corações para receber a palavra que veio do Senhor. Que o Senhor venha aceitar o nosso louvor, porque tudo que fazemos é para engrandecer o Seu nome, é para a Tua glória e é para a Tua honra, Deus. Fique conosco no nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar com você um verso que está lá em Josué 1:6, que diz assim: seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Josué foi escolhido para conduzir os israelitas até a terra prometida. E como o Senhor enfatiza no verso 7, Josué precisaria ser forte e muito corajoso para enfrentar todos os desafios e os empecilhos. Mas o medo não paralisou Josué a cumprir a sua missão. E você? Como você tem lidado com o medo durante esse tempo? O medo não pode te paralisar. Não deixe que ele te impeça de abrir os seus lábios em adoração a Deus. Não deixe o medo calar o seu louvor. E assim como Deus disse a Josué, Ele te chama a ser forte e corajoso. Cante conosco uma canção que diz sobre o nosso amigo Santo Espírito.
tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Inundados, oh Senhor. Amém. Quando Jesus, antes dele partir e voltar para os céus, ele deixou uma missão para a gente: ide e pregai o evangelho
a toda criatura. Vamos cantar uma canção sobre isso? Oi, boa noite, que bênção ter você aqui no nosso culto dominical da Igreja Batista Boas Novas. Meu nome é Gabriel e eu sou um dos adolescentes do WDL e eu vim passar uma mensagem para vocês, porque nessa primeira quinzena de agosto a gente comemora o mês do adolescente batista. E bom, nesse período de isolamento eu particularmente tirei uma parte bem grande do meu tempo que eu tenho de sobra para poder virar para minha vida espiritual. Então comecei a orar mais, a ler mais a Bíblia e também outros livros, como dois que eu vou deixar indicado aqui, que é Coragem para Recomeçar, do David Leonardo, e O Amor Mais Novo da História, também do David Leonardo. E comecei a buscar mais a Deus em jejum e oração, em leituras bíblicas, e também passo aqui
para deixar um convite para todos os adolescentes a participar dos nossos encontros de oração às terças-feiras às 7h30 e às 5h30 todos os sábados da ADL, nosso grupo que a gente faz todas as semanas no Google Meet. E queria deixar uma última mensagem aqui com 2 versículos que eu deixei separado, que um deles é Josué 1:9, seja forte e corajoso, porque nós enfrentamos um momento muito difícil. Eu acredito que com muita força e coragem a gente vai conseguir enfrentar ele e com a graça de Jesus vamos conseguir passar ele. E o segundo versículo é Marcos 9:23, que Jesus diz: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então, com muita fé, nós vamos conseguir passar esse momento difícil, essa pandemia, e venceremos no nome de Jesus o coronavírus. A quarentena teve suas desvantagens, que foi afastar um pouco as pessoas, da gente não ter aquele contato, aquele abraço, tá ali todo mundo junto no culto para louvar, aquele calor da igreja, e isso é um pouco ruim e dificulta, assim, às vezes dá uma desanimada de você fazer tudo sozinho em casa, mas a gente não pode deixar que isso atinja a nossa fé, e não pode deixar que isso atrapalhe o nosso momento de intimidade com Deus. Porque a gente precisa estar firme nele, ainda mais na quarentena, estar firme, deixar nossa família firme, porque a gente precisa ter esse contato com Deus e manter ele forte. E com isso, eu quero chamar você para participar dos nossos encontros da DL todo sábado. Nós estamos mais juntos, tendo nosso momento de comunhão com Deus e, claro, podemos conversar um pouco uns com os outros e ouvir mais a palavra de Deus ali junto, mesmo sendo só pela tela do celular ou do computador. Também quero convidar vocês para o nosso grupo de oração, que está acontecendo toda terça. Estamos fazendo as orações juntos ali, conectados como irmãos e presentes na presença de Deus, para pedir para que essa pandemia acabe, orar pelas missões e tudo mais. Eu convido você que está nos assistindo hoje e ainda não participou. Oi, me convidaram aqui para falar um pouco de como tá sendo a minha quarentena. Tá mais ou menos assim. Não, brincadeira, agora eu lembrei que minha mãe tá assistindo. Então tá sendo mais ou menos assim, muito assim. Toda hora assim. Brincadeiras à parte, é um pouco de tudo, vai. Mas se tem uma coisa que eu estou fazendo muito, é escutar música. Toda hora. Bom, através da música eu acredito que é o meio que eu mais consigo me conectar e sentir Deus. Mas eu confesso, não vou mentir pra vocês, que nesses últimos dias minha relação com Deus não está sendo de se dar orgulho. Mas eu sei que a gente tem nossos momentos de altos e baixos, e eu sei que Deus sempre tá aqui comigo. E já que você tá meio que no tédio aí, sabadão, 5h30 da tarde, você adolescente, você mesmo que tá me escutando, eu sei que você tem 1000 coisas pra fazer super interessantes, mas eu vou te dar mais uma, a mais importante. Um encontro que os adolescentes fazem. Fica tranquilo, você não precisa aparecer seu rosto lá, nem ficar falando. Entra lá só pra ver como é. A gente fala sobre vários assuntos diferentes. A gente canta várias músicas super legais. E a gente ora um pelos outros. Se você tá precisando de qualquer coisa, pode contar com a gente. E é isso. Tchau! Bom, eu queria que a gente refletisse na passagem de Marcos 12, que retrata o momento em que Jesus estava no templo, sentado em frente à caixa de ofertas, e ele estava observando a multidão depositar suas ofertas lá dentro. Vários ricos depositavam grandes quantias. E havia uma pobre viúva que depositou 2 leptos. Leptos era moeda de menor valor entre os judeus naquela época. Jesus chamou os seus discípulos e disse: essa pobre viúva deu mais do que todas as outras pessoas, porque eles depositaram o que lhes sobrava. Mas a pobre viúva, mesmo em toda a sua pobreza, deu tudo o que ela tinha para viver. Deus não está interessado na quantidade, mas sim na intenção do seu coração. E que você tenha prazer em ofertar e devolver a Deus num sinal de reconhecimento de tudo que Ele tem dado e provido na sua vida. Agora aí na sua telinha tá aparecendo as contas da igreja. Você pode estar fazendo um depósito ou uma transferência bancária. Depois você tira uma foto do comprovante e manda para a administração. Convido você para junto louvar conosco. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam
temores. Enche meu viver, minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Muito obrigado, Mel, por essa bela canção que nos trouxe para essa inspiração. Eu quero agradecer aos adolescentes que participaram conosco domingo passado deste culto, nesta quinzena dos adolescentes. Quero agradecer por compartilhar conosco suas habilidades, seus dons, nos inspirar e nos conduzir nesta adoração, louvor ao nosso Deus. Penso nos desafios que vocês, jovens, adolescentes, estão tendo nesses dias de isolamento. Vocês têm um espírito livre e ficar em casa, isolado, não deve estar sendo fácil. Para nós adultos não está. Vocês gostam de sair com os amigos, vocês gostam de ir para os shoppings, vocês gostam de bater papo, e hoje está difícil. Eu acho que até que alguns de vocês estão com saudade da escola, não é isso? Mas vai passar, nós vamos vencer. Bom, a minha tarefa aqui é trazer uma mensagem bíblica. E eu estava pensando em que mensagem trazer para vocês nesses dias, no dia de hoje. E eu pensei numa mensagem que fala de um jovem, um personagem bíblico, um jovem muito importante na Bíblia. Um jovem que passou por momentos muito difíceis. A vida dele virou de cabeça para baixo, mas ele superou. Ele venceu. Ele se tornou um grande líder. Ele se tornou um grande estadista do Império Babilônio. Estou falando de Daniel. Eu gosto de usar nas mensagens que prego, ultimamente tenho feito isso, uma frase que dê o título à mensagem. E a frase, então, que vai dar título à mensagem de hoje é esta: decidiu não se contaminar.
Foi a fala que Daniel teve quando soube que teria que participar dos banquetes, comer a mesma comida que o imperador, que o pessoal da corte comia. E ele diz lá no versículo 8 do capítulo 1 que ele decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei havia determinado para eles. Bom, não tem nada a ver com o coronavírus. Nós estamos aí vivendo esses dias tentando não nos contaminar, não deixar-nos ser infectados com este vírus. Mas é interessante, eu acho que dá para fazer uma pequena comparação, uma conexão entre uma coisa e outra. Nós estamos tentando, então, não nos contaminar com o vírus. E é interessante que a proposta de Daniel foi assim, olha, eu não vou me contaminar com aquilo que me faz mal. Eu não vou me contaminar com aquilo que vai contra os meus princípios. Eu acho que na vida nós temos que lutar sempre contra aquilo que pode entrar em nós e contrariar os princípios divinos, os princípios cristãos que nordeiam nossa vida. Bom, vamos voltar para Daniel. Daniel viveu numa época onde haviam 3 grandes potências. Tinha lá os assírios, os babilônicos e o Egito. Os assírios foram dominados logo a seguir pelos babilônicos. E ficou então a Babilônia e o Egito. E houve uma guerra entre essas duas potências. Uma guerra e houve uma batalha chamada Batalha de Carquemes. E o Egito perdeu. Então Nabucodonosor ele perseguiu os egípcios que estavam retornando para o Egito. E nessa perseguição eles passaram ali pela Palestina. A Palestina era um canal, era uma pequena vesga de terra que liga uma região a outra. E quando ele estava passando ali, ele passou ali por Judeia, por Jerusalém. E quando ele estava ali, ele dominando também aquela região, ele recebeu uma notícia de que seu pai, o imperador, tinha morrido. Então o que ele fez? Ele deixou o seu exército com os seus generais, e ele retornou para a Babilônia, mas para não retornar de mãos vazias, ele entrou em Jerusalém, ele conquistou a cidade, ele entrou no templo e levou os objetos sagrados do templo. Os objetos eram objetos de ouro, de prata, de bronze, e diz então que ele levou tudo isto. E também alguns historiadores dizem que foi nesse momento que Daniel foi levado cativo para a Babilônia. Provavelmente aí por volta do ano 605, aí tem uma pequena diferença. E Daniel estava com 12 a 14 anos, a idade dos adolescentes. Vocês imaginam, o rei, era um costume, invadir uma terra e levar os nobres, levarem a nata da sociedade, aqueles que tinham habilidades em várias áreas para serem úteis aonde estavam indo, mas também para, vamos dizer, desestruturar a resistência daquele país. Então, nessa primeira leva, Daniel foi levado. E nós conhecemos a história de Daniel. Daniel, ele viveu lá no Império Babilônico até mais ou menos o ano 539, quando Círio dominou agora a Babilônia. Percebe, agora os persas dominam a Babilônia, Círio invade, e Daniel estava lá. Daniel orou, inclusive, foi um dos que intercederam para que Círio permitisse que os judeus voltassem para a terra deles, voltassem para Jerusalém. Ele escreveu um livro, o que nós hoje conhecemos como o livro de Daniel. E o livro começa assim, eu vou ler Daniel 1, 2, eu vou trabalhar um pouco em cima do capítulo 1 de Daniel, de 1 até o 21. Diz assim, Daniel 1 e 2 diz assim, eu vou ler na Bíblia King James, que eu achei interessante essa tradução. Diz assim, no 3º ano do governo de Jeoaquim,
o rei Nabucodonosor, imperador da Babilônia, atacou a cidade de Jerusalém e a sitiou. Então, olha o termo que Daniel coloca. Então, Adonai. A maioria das Bíblias está traduzida por Deus. Mas ele usou o termo Adonai, o Eterno. Era o nome usado para descrever a superioridade de Deus. Então, Daniel tinha Deus como ser superior. Era o Senhor Criador dos céus e da terra. E o texto continua. Então, Adonai, o Eterno, entregou a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade, cativos nas mãos de Nabucodonosor. Até alguns dos utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram sequestrados e levados para o templo do Deus de Nabucodonosor, nas terras de Sinar, isto é, a região da Babilônia. E os depositou reverentemente na casa do tesouro da sua divindade. Percebe? Ele retorna para a Babilônia, mas não retorna de mãos vazias, não. Ele, senão, seria meio derrotado. Levou prisioneiros a nata ali da Judéia, de Jerusalém, e levou também ouro, utensílios lá do templo, que eram coisa de muito valor. Daniel e seus amigos, eles foram parar no palácio de Nabucodonosor. É interessante que os versículos 3 e 4 descrevem por que eles foram parar lá. Diz assim: mais tarde o rei ordenou a Aspenaz, seu mordomo, chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem imperfeições físicas, de boa aparência, inteligentes, bem instruídos, que dominassem várias áreas do saber e fossem hábeis e capazes para servir no palácio de Nabucodonosor. Olha os pré-requisitos que Nabucodonosor colocou para que esses jovens pudessem serem selecionados e estar com ele no palácio. Então ele disse que deveriam ser um jovem de origem real, das famílias nobres, deveriam ter boa aparência ou serem bonitos. Não é? Eu acho que os jovens da nossa igreja, adolescentes, todos seriam selecionados. Não deveriam ter defeito físico, olha só, preconceito. Não é? Mas deveriam ser jovens inteligentes e também instruídos, ou seja, eles deveriam saber conversar sobre vários assuntos. Essa ideia de instruídos, ou seja, versados em assuntos. Estavam numa roda, eles seriam capazes de conversar sobre vários assuntos. E diz então, outra coisa, seriam capazes de viver no palácio. Ou seja, está lá junto com os diplomatas, junto com a realeza, recebendo gente de todo o império, eles teriam essa capacidade, teriam que ter essa capacidade de se relacionar com eles. Está falando de jovens, e jovens adolescentes. Mas é interessante, apesar desses pré-requisitos, que esses jovens judeus tinham, e, portanto, foram selecionados, provavelmente outros não foram, mas esses foram. Esses jovens tiveram que se adaptar a uma mudança muito brusca. Foi uma mudança muito difícil. O capítulo 1, versículo 4 e 7, fala exatamente dessas adaptações que eles teriam que passar. Primeiro, eles teriam que aprender uma língua nova. Eles eram judeus, falavam hebraico, agora teriam que aprender a língua aramaica. Eles tinham que se adaptar, e olha só, aprender uma língua nova para viver é muito complicado, porque você pode até aprender, mas dominar a língua para substituir a língua materna é muito difícil. Eles tinham não só que aprender a língua nova, mas eles tinham que aprender a cultura dos babilônicos. E para os judeus isso não era fácil. Eles estavam acostumados a estudar as leis, o Torá, eles estavam acostumados a estudar o Pentateuco, os livros da sabedoria, esses eram os livros principais deles. Agora, eles lá na Babilônia, eles tinham que estudar a cultura deles. E os babilônicos davam muito valor ao misticismo, à astrologia, aos seus deuses.
E eles tiveram que fazer isto. Percebe? Eles tiveram, vamos dizer assim, abandonar a leitura de um único livro e aceitar outros. Eu estou lendo alguns livros sobre pandemia, livros cristãos, de alguns autores muito importantes, mas eu falei assim, opa, eu preciso ler livros de autores não cristãos que falam sobre a pandemia. Tem que haver essa diversidade. E para aquele jovem não foi fácil ter que estudar coisas que a sua religião condenava. Mas eles tinham que estar ali, eles tinham que se adaptar e tiveram que fazer isso. Mas houve outra mudança muito importante. Eles tiveram um nome mudado. Mudar o nome, gente, não é fácil. É questão de identidade pessoal. E para o judeu, o nome revelava quem eles eram. Havia um link entre o caráter, entre a personalidade e o nome. E agora, chegando lá, aqueles jovens, os nomes deles foram trocados. Olha que interessante. Daniel, que quer dizer Deus é luz, El sempre é Deus. Então, os nomes deles estavam sempre conectados com Deus. E quando foram lá para a Babilônia, eles trocaram os nomes dele e conectaram com os deuses babilônicos. Então, Daniel, que quer dizer Deus é luz, passou a se chamar Belsazar, ou seja, Bel é um Deus, proteja a sua vida. Ananias, Yasser é misericordioso, ou seja, Deus é misericordioso, passou a ser chamado Sadraque, que quer dizer, tenho muito temor a um Deus. Misael quer dizer, ninguém se compara a Deus, passou a se chamar Mesaque, que diz assim, que quer dizer, quem é como Deus lua? E Azarias, quer dizer, Iavé é meu socorro. Ele passou a ser chamado Abdnego, servo do Deus Mercúrio. Vocês imaginam essas mudanças de nome? Ele tinha um nome, agora passa a ser chamado outro. E é interessante que eles tiveram não só isso, mas tiveram que se adaptar a viver sob o domínio daquelas pessoas que mataram seus pais, que invadiu sua cidade, e agora estavam lá sendo tratados num palácio, mas como servos, tendo todas essas regalias, toda essa instrução, mas eles eram escravos, e aquelas pessoas mataram seus pais, aquelas pessoas destruíram sua cidade, aquelas pessoas mataram seus reis. Eles tiveram que se adaptar a isso. Mas é interessante que eles tiveram também que fazer uma reeducação alimentar. Eu acredito que nós precisamos, muitos estão precisando fazer uma reeducação alimentar, mas interessante é que houve uma inversão. Quem já morou fora do país sabe como que é difícil você estar morando num país e ter que largar o seu hábito alimentar, aquela comida que você tinha no seu país e passar a usar a comida daquele país. E é interessante que Daniel e seus amigos tiveram essa dificuldade. Eles tiveram que mudar os seus hábitos alimentares. Diz que o rei designou uma porção diária das melhores iguarias de sua mesa e do vinho que ele mesmo bebia. Aí no capítulo 8, versículo 8 a 16, descreve então o que aconteceu. E diz então que Daniel falou assim, opa, peraí, há um limite, não dá. Só que ele foi muito cortês, muito diplomático, ele chegou perto do responsável por isso e fez uma proposta. E disse o seguinte, olha, se o objetivo é que nós nos tornemos saudáveis, vamos fazer o seguinte, permita-nos que nós tenhamos a nossa dieta alimentar que nós já tínhamos em nosso país. Mas aí o comandante disse o seguinte, olha, mas se vocês ficarem fracos, anêmicos, raquíticos, magros, quando vocês chegarem diante do rei, o rei vai me condenar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência de 10 dias. Nesses 10 dias, vocês nos deixem comer a comida de legumes, essa comida mais saudável que nós comemos, que é o hábito alimentar nosso. E depois de 10 dias você vai verificar. E eles, então, o comandante permitiu que eles fizessem isso. E passaram 10 dias, quando chegou aqueles jovens e os demais,
Daniel e seus amigos, diz que eles estavam com a fisionomia muito mais bonita, apresentando muito mais uma vida saudável do que o outro. Então diz que o responsável concordou então que eles passassem a comer apenas esses vegetais, que eram a comida que eles comiam. E assim foi os 10 anos. Mas por que eles não queriam comer? Puxa, a comida real era a coisa melhor que tinha. Bom, primeiro, essa comida era consagrada aos deuses deles. Porque eles diziam o seguinte: se nós consagrarmos a comida, essa comida vai nos abençoar. E para Daniel e seus amigos, isso era uma afronta, isso era ofender o seu Deus. Mas tinha outro motivo também. Nesse cardápio havia comidas que para eles eram impuros. Por exemplo, eles não comiam carne de porco. E lá na Babilônia eles comiam. Isso para eles era um problema seríssimo. Então, a proposta dele, vamos tentar tirar isso. E o terceiro motivo, a dieta alimentar de Daniel era muito melhor. A comida deles era mais saudável do que a dos babilônicos. E é por isso, então, que quando passaram os 10 anos, eles compareceram perante o imperador. Interessante, o texto nos fala, no versículo 18 a 21, que eles foram diante do imperador. O imperador que fez, Nabucodonosor, que fez a seleção dos jovens e fez entrevista. E diz então que o rei começou a conversar com eles e ficou admirado da sabedoria, do conhecimento, de como aqueles jovens eram instruídos. Ele até disse: olha, 10 vezes mais do que os meus magos, do que os meus místicos, do que os meus adivinhos. Diz que eram jovens saudáveis, bonitos, e diz que encantou o rei. E aqueles jovens, então, foram convidados a viver no palácio, na corte real, e assim Daniel e seus amigos. Daniel viveu ali até que Círio viesse, mais ou menos 48, 50 anos depois, convivendo. O que nós aprendemos com essa história de Daniel? Eu quero deixar com vocês algumas lições. Primeiro, sejam relevantes para a sociedade. Eu preguei há poucos dias atrás sobre a carta de Jeremias, do capítulo 29 de Jeremias, para os cativeiros que estavam lá, e provável que estavam na Babilônia. Provavelmente, Daniel e seus amigos ouviram. E diz então lá, eu quero reler o versículo 7 da carta, no capítulo 29 de Jeremias, que diz o seguinte: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. E Daniel cumpriu isso. Daniel ali no palácio se tornou um grande administrador. Ele foi colocado para administrar grandes estados. Ele se tornou um grande líder. Mas interessante, principalmente ele se tornou uma grande testemunha de Deus. Ele foi uma das maiores testemunhas de Deus ali naquele lugar, sendo um homem que ocupou das posições maiores na Babilônia, naquele grande império, sendo um diplomata, sendo um conselheiro de reis. Ele foi um dos maiores testemunhas, ele nunca negou sua fé. Ele se tornou um grande homem, ele foi relevante para o mundo que ele estava vivendo, para a sociedade que ele estava vivendo, para a cidade que ele estava vivendo, mas ele foi relevante também para o povo de Deus e para o próprio Deus. Jovens, adultos, nós temos que ser relevantes neste mundo. Nós estamos neste mundo, não somos deste mundo, mas enquanto estamos aqui, nós temos responsabilidade, nós temos que mostrar ao mundo as coisas boas que nós podemos fazer, nós temos que realmente nos preparar para fazermos diferença neste mundo. Esse é o primeiro princípio, relevância. Segundo princípio que deixamos aqui, e na vida de Daniel, ele tinha uma vida norteada por princípios.
Sim, ele tinha princípios. Eu quero ler o versículo 8 de Daniel, eu já mencionei aqui. Então, quando Daniel soube que eles teriam que fazer parte do banquete, comer aquelas comidas que eram servidas nas mesas lá do palácio, ele disse assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Percebe, ele tinha um princípio. Ele não confrontou, ele foi diplomático, ele pediu permissão e ele conseguiu um princípio. Interessante, eu vejo aqui que ele tinha princípio em 3 áreas da vida dele: na alma, na mente e no corpo. A alma, ele tinha uma fidelidade a Deus muito grande. Durante toda a vida dele, ele foi fiel a Deus. E olha que ele era de Jerusalém, onde estava o templo. O templo era o centro religioso deles. O templo era um lugar onde eles adoravam a Deus. Agora não tem mais. Ele foi para o país, e agora? Não podemos mais na igreja, não tem culto mais, e agora? Daniel disse: não, Deus é maior do que isso. Deus é superior a tudo isso. E mesmo não podendo ir no templo, mesmo podendo não prestar meu culto, mesmo aqui distante, eu sou fiel ao meu Deus. E disse que todo dia ele se virava na direção do templo, se ajoelhava e fazia sua oração a Deus. Ou seja, ele foi fiel a Deus. Inseriu-se naquela cultura pagã, foi relevante ali, mas não abandonou a sua fé, a sua fidelidade a Deus. Ele manteve o princípio de estudar sempre. Percebe, ele já foi parar ali porque jovem, adolescente, ele era instruído, os pais provavelmente deram formações para ele, e ele continuou estudando, ele nunca parou de estudar. Percebe, ele foi fiel a Deus, a alma, a mente e ao corpo dele. Ele disse: olha, essa comida não vai me fazer bem. Vocês querem que nós sejamos saudáveis? Então, não é uma questão nem religiosa, é questão de saudável, então deixa comer essa comida, que a nossa é mais saudável. E mostrou que era isso. Percebe, ele tinha princípios que norteavam sua vida. Quais os princípios que norteiam sua vida? Nós estamos vivendo momentos de transformação. Não abandone os princípios que você tem na sua vida, princípios cristãos, os princípios de formação que seus pais têm dado para vocês. Mesmo tendo que talvez ir para outros lugares, viver em outros lugares, nunca abandone os princípios de Deus, os princípios dos seus pais. Uma terceira coisa que a gente tira aqui de Daniel é a visão que ele tinha de Deus, da soberania de Deus. Ele nunca perdeu esta convicção de que Deus está no controle de tudo. Quando ele escreveu o livro de Daniel, esse primeiro capítulo, ele disse exatamente isso no versículo 9. Elohim, Deus, fez com que, o versículo 2 do capítulo 1. Então Adonai, o Eterno, entregou a Joaquim, rei de Judá, e toda a cidade cativos na mão de Nabucodonosor. Qual a visão dele? Olha, nós estamos sendo levados para o cativeiro, essa coisa terrível que está nos acontecendo, destruindo a nossa cidade, mas na visão dele, Deus estava no controle. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia. Todos nós estamos sofrendo, no mundo todo, não é só nós aqui. Mas será que Deus mandou isso? Não gosto de pensar isso, mas uma coisa eu sei, Deus está no controle. Deus está no controle. Existe uma linha teológica, olha, Deus manda o mal, mas manda o bem também. Não sei. Mas uma coisa eu sei, Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Então, Daniel via até mesmo a ida para o cativeiro como ação de Deus. E nós que lemos a história hoje,
Nós sabemos exatamente que eles foram porque Deus disse, vocês vão para lá por causa disso. Mas ele via a soberania de Deus cuidando deles. Eles estavam lá no cativeiro. Eles viam que Deus estava cuidando dele. O versículo 9 então diz assim: Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração para com ele. Percebe? Ele via a mão de Deus ali cuidando deles naquela situação tão difícil. O versículo 17 diz assim: no caso desses 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel receber algo mais, sabia interpretar sonhos. Ele via, diante de todas essas circunstâncias, ele via Deus comandando tudo. Então, não perca a fé em Deus. Não diminua Deus. Deus é soberano. Deus está no controle de tudo. Nós estamos passando esses tempos de mudanças drásticas. Mas vocês jovens, vocês vão precisar passar por outras mudanças. Um dia vocês talvez vão viajar para outra cidade, concursos, para outro país, vão casar, a vida vai mudar. Mudanças sempre vão acontecer. Mas, por favor, nunca se esqueça de alguns princípios. Sejam relevantes para o mundo, para o lugar onde vocês estão ou vão viver. Façam a diferença. E nós adultos também. Façamos a diferença num lugar onde nós estamos. Não abandone, jovens, nunca os princípios de Deus que vocês receberam, que os pais de vocês passaram. E por último, confiam na soberania de Deus. Deus é maior que tudo. Deus permite, não peça-me para explicar, mas Deus sabe o que faz. Deus está no comando. Daniel tinha essa visão. E Daniel, então, ele confiava na soberania de Deus. Ele tinha uma vida de princípios. Ele não quebrava princípios, não. E ele foi relevante para a sociedade em que ele estava vivendo. Eu quero terminar orando neste momento. Vamos orar, pedir que Deus abençoe os jovens, a nossa juventude. Na igreja nós temos adolescentes e jovens. Então nós temos os adolescentes participando conosco. Queremos orar pelos adolescentes, pelos jovens também. E os jovens do nosso Brasil, do mundo, estão sofrendo hoje em dia, a educação deles está sendo prejudicada. Mas eu acredito que estão aprendendo coisas diferentes, coisas que serão relevantes para eles. Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer, porque nós conhecemos o Senhor. E Senhor, mesmo nessa luta que nós estamos vivendo, nesta pandemia, o que nós sabemos do Senhor nos sustenta, Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Sabemos que o Senhor é soberano. Senhor, nós queremos colocar especialmente a vida dos nossos jovens, adolescentes, a juventude da nossa igreja em Tuas mãos. É do Brasil, Senhor. Pai, eles também têm que se adaptar, assim como as crianças. Senhor, nos ajude a viver este momento. Eu quero pedir pelos jovens da nossa igreja, Senhor, que eles sejam relevantes para a sociedade. Que eles, Senhor, vivam, pratiquem os princípios bíblicos nas suas vidas, os princípios éticos e morais, Senhor. E, Senhor, sobretudo, Pai, que eles possam também, Senhor, confiar no Senhor, na Tua soberania. Que eles nunca percam, Senhor, esta noção, essa visão, esta fé em Ti. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém.
Nós estamos terminando nosso culto, nós vamos chamar, nossa turma já está aqui. Hoje nós temos a Clara cantando. Obrigado, Clara, por estar conosco. O André está no piano, teclado. Tivemos a participação do Juan, da Melissa, da Gabriele. Muito obrigado a vocês. Eu vou petar a benção e depois então a Clara vai cantar e terminar o nosso culto. Mas lembre o seguinte, quando terminarmos aqui, eu queria chamar a atenção dos pais. Os nossos educadores vão soltar lá nas nossas mídias um link da sala das nossas crianças, lá na plataforma Meet. Pais, entre lá com seus filhos. Domingo passado eu entrei e foi uma experiência fantástica ver as nossas crianças de 5 anos participando dessa sala. Tem história, eles fazem pedido de oração muito interessante. As crianças de 4 anos para baixo, os nossos educadores gravaram um vídeo, uma história, os nossos educadores contando história para os pequenos. Então, vai ter um link do vídeo para as crianças menores assistirem a história bíblica que será contada, ok? E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com os nossos jovens, com os adultos, com as crianças, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti e junto com